Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula de IoT desenvolvendo um projeto de controle de um semáforo em que nós vamos enviar comandos via internet através do protocolo MQTT. Então nós vamos utilizar aqui a nossa aula que a gente já fez de controle do Arduino e nós vamos colocar em prática aquela parte teórica que nós aprendemos sobre o protocolo MQTT. Mas não se preocupe, eu vou fazer uma revisão rápida aqui com vocês antes da gente iniciar o nosso projeto, tá bom? Antes de partir lá para a nossa atividade, apenas para situalizar, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou engenheiro de controle de automação, meu nome é Alessandro, formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia em 2010, possuo um mestrado em sistemas de controle pelo ITA, 2014, lá eu me formei, atuei com robótica e sistemas embarcados também, enviando também comandos via rede local, e agora eu estou no meu doutorado, atuando aí com sistemas de controle adaptativo, um pouco aí de técnicas de inteligência artificial para sistemas aeronáuticos, tá bom? Atuei como professor aí durante muitos anos, ensinando sistemas de controle, sistemas digitais, sistemas embarcados, IoT, automação industrial, robótica, sendo professor, inclusive, responsável pelas disciplinas de sistemas de controle, robótica, automação industrial e projetos integradores. E também orientei diversos projetos aí na área de automação, robótica, sistemas automatizados. Tá bom? E na parte industrial, atuei como engenheiro na indústria têxtil. Também tive a oportunidade de trabalhar na Boeing como engenheiro de sistemas mecânicos hidráulicos, principalmente no programa do 777X. E depois passei para engenharia de sistemas, atuando já em todos os programas da Boeing, mas principalmente no 787 e 777. Tá bom? E atualmente eu estou atuando como engenheiro de controle de motores a combustão em um projeto junto a Stellantis. Ok? Então vamos lá. Antes da gente passar aí para o nosso projeto, vamos falar um pouquinho, revisar alguns conceitos aí do que a gente já viu em aula, tá bom? Primeiro, o que é um sistema IoT? Sistemas IoT ou dispositivos IoT são dispositivos que estão aí conectados com a internet e conseguem trocar dados via rede, tá? Enviar dados, informação, receber informação, atuar através disso, então conseguir controlar dispositivos via internet, está dentro aí do mundo IoT. E isso está sendo muito utilizado na indústria 4.0, em que eu consigo controlar os meus dispositivos remotamente e receber as informações, monitorar o meu processo também remotamente, através do meu tablet, do meu celular, né, receber um alarme, por exemplo, se alguma coisa aconteceu, poder atuar nessas situações de emergência. Tá? E um protocolo que foi desenvolvido exatamente para esse tipo de sistema e que a gente utiliza hoje é o MQTT. Por quê? Ele é do tipo Publisher Subscriber, em que eu tenho a publicação via tópicos do meu sistema, em que eu consigo receber informações e enviar informações através de uma assinatura, então eu assino os tópicos que são pertinentes para mim, dentro do meu broker. Eu possuo um broker centralizado, ou seja, alguém que gerencia essa comunicação para mim ali, intermedia isso. Então isso torna a minha comunicação bem segura para esses tipos de sistemas. Eu tenho também um serviço de garantia de qualidade de serviço, em que eu garanto a entrega do meu dado em até 3 níveis, né? Uma garantia de, se não faço o recebimento, posso garantir pelo menos uma vez ou aí até 2 vezes, tá bom? Eu tenho uma grande segurança, por quê? Porque esse protocolo, ele dá suporte, tá? Por mais que ele seja um protocolo que está aí também atuando em cima do meu TCP/IP, né, para redes de internet, ele também fornece para a gente a possibilidade de atuar com um sistema de criptografia, suporte de autenticação. Então eu consigo garantir que
dependendo da minha aplicação, somente pessoas autorizadas consigam acessar e somente dispositivos autorizados consigam receber a informação. Por quê? Uma vez que eu estou conectado com a internet, eu preciso garantir essa segurança, né? Não é qualquer um que pode chegar lá e atuar no meu sistema. Tá bom? Ele é um protocolo leve e super eficiente, usa baixa banda, tá? A largura de banda é praticamente mínima, então ele é super leve. E ele foi aí, como eu disse para vocês, projetado exatamente para dispositivos IoTs ou aquelas redes de baixa largura de banda e que possuem também alta latência. Então eu consigo mandar informações aí relativamente rápidas através desse protocolo. Tá bom? Então, tendo isso, vamos agora começar com o nosso projeto. Para a gente começar, para a gente entender o que é esse nosso projeto, qual é o objetivo desse nosso projeto, é o seguinte: imagina que eu tenho um semáforo em que eu quero controlar ele através da internet. Mas, professor, por que eu gostaria de controlar esse semáforo através da internet? Vamos supor um cenário em que eu recebo uma informação, por exemplo, dos bombeiros, em que eles precisam atuar num incêndio, e eles precisam chegar muito rápido nesse incêndio. E, para ele chegar muito rápido, né, ele vai passar por várias vias. Imagina que ele pega uma situação em que ele vai pegar vários faróis aí que estão, vários semáforos fechados ao mesmo tempo. Ele vai ter que ficar cortando o trânsito. Eu tenho um problema que assim, ele pode ultrapassar o semáforo vermelho, mas ele vai precisar parar, ele precisa olhar, pode ocorrer um acidente. Então, eu, sabendo disso e sabendo a rota que ele precisa fazer, eu consigo dentro dessa rota e aqui às vezes mandar comandos para esses dispositivos para fechar em tempos específicos, né, quando o caminhão estiver chegando, para que ele possa passar, abrir a via que ele vai passar, fechar as outras, para ele passar com mais segurança, e depois eu vou fechando, eu volto à programação normal. Tá? E aí eu garanto a segurança dele, a rapidez com que ele vai chegar até o foco de incêndio, garanto uma maior segurança. Por exemplo, essa seria um motivo pelo qual eu gostaria de ter esse poder aí. Tá bom? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso utilizando 3 grandes ferramentas principais, que é o Arduino. Então o Arduino vai ser o nosso emulador ali nossa placa de controle, e ali nós vamos emular um semáforo usando lá os 3 LEDs, aquela montagem que a gente já fez. Então ele vai ser a nossa placa de controle embarcada. A gente vai ter aí o Python, então a nossa aula hoje vai ser direcionada em desenvolver esse código Python, que vai fazer a comunicação e a interligação entre o Arduino e um outro ambiente que é o MQTT Explorer, que é um ambiente, né, que nós vamos ter os nossos tópicos sendo publicados. E é onde eu vou conseguir, por lá, enviar e receber comandos via MQTT. Então, eu tenho o Arduino como o nosso intermediário. Vou ter aí como interface com o meu usuário o MQTT Explorer, então eu vou digitar os comandos, vou receber as informações, e o Arduino vai estar lá, mandando e controlando os meus periféricos. Tudo bem? Então, aí para vocês terem uma visualização mais gráfica, como é que isso vai se funcionar? Eu venho aqui, através do MQTT Explorer, e envio um comando, por exemplo, fechar o semáforo. Escrevo esse comando e publico lá no tópico de controle. Na hora que eu publicar isso, o Python vai receber essa informação, né? Lendo, através do protocolo MQTT, recebendo essa informação, essa mensagem, vai receber essa mensagem, vai processar e vai enviar esse comando para o Arduino. E o Arduino, na hora que ele receber esse comando, vai fazer lá todo o procedimento de ligar e desligar os LEDs para fazer o farol fechar. Terminado o processo, o Arduino vai retornar para o Python dizendo que ele executou com sucesso, e o Python vai publicar para a gente ali no MQTT Explorer que o semáforo está fechado. Então eu, usuário que estou trabalhando ali com o MQTT, estou vendo ali, né, no Explorer, eu vou conseguir enxergar essa informação ali. Tudo bem? Então, para isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, então, de 3 LEDs, né? Então um vermelho, um verde e um amarelo, uma placa Arduino, pode ser Arduino Uno, tá? Nano, Mega, que tiver. No caso, a que nós já utilizamos na nossa aula foi o Arduino Uno, e o que o professor tem aqui é o Arduino Uno. Resistores de 10K, 330 e 220. E um botão. Depois vocês vão entender para que vai servir esse botão. O professor ele não tinha um LED verde, tá? Então ele adaptou um LED azul aqui, mas vamos fingir
que esse azul é o sinal verde, tá bom? E de software, a gente vai estar utilizando o Arduino IDE simplesmente para a gente poder gravar a nossa plaquinha. Então a gente já tem o arquivo ali pronto, com todos os comandos, e a gente vai adaptar o Python para entender já esses comandos. E a gente vai ter que ter o MQTT Explorer aí para fazer essa nossa interface. Tudo bem? Tranquilos? E como que fica a nossa ligação aqui? Usando lá o Tinkercad, tá? A nossa ligação vai ficar mais ou menos assim. O que eu fiz? Eu liguei nas portas 7, 6 e 5, tá? Os LEDs vermelho, amarelo e verde, respectivamente. E na porta 3 eu liguei o nosso botão. Tá bom? Então o código Arduino que eu tenho lá disponível, ele vai estar configurado para essa montagem aqui. Mas, se tiver em outra montagem, ou eu liguei em outras portas, a gente vai ver lá, eu vou até abrir aqui o Arduino para vocês verem, eu consigo aqui em cima do código fazer essa alteração de pinos aqui das minhas ligações, se for necessário. E o código vai funcionar do mesmo jeito, faço download na plaquinha. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, algum problema nesse download, pode me chamar que eu atuo com vocês aí, tá bom? Mas vamos focar no código Python, que é a intenção da nossa aula hoje, tá bom? Isso aqui a gente já fez algumas aulas, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Perfeito? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, como que nós vamos fazer isso? Né? Como que vai funcionar aí o nosso código Python? Uma ressalva aqui que eu preciso falar para vocês, tá? A gente vai precisar ter a biblioteca do Parro MQTT. O que acontece? Existe uma versão mais nova, que quando a gente faz lá a instalação, né, do pip, né, então pip install parro-mqtt, ele instala uma certa versão para nós lá. Muitas vezes essa versão pode dar uma certa incompatibilidade com a versão de Python que a gente esteja usando. A que eu achei mais estável e que está dando menos problemas para a gente fazer o nosso projeto foi a 1.5.1. Então, na hora que vocês forem fazer a instalação lá, o professor não vai fazer aqui no pip, porque se eu for tentar instalar, ele vai falar para mim que já está instalado, tá? Mas o comando é aquele comando que a gente já utilizou aí em todas as aulas de Python, pip install, e aí a biblioteca que a gente quer instalar. A única coisa que vocês vão colocar lá é que o pip install parro-mqtt version, né, 1.5.1. Aí ele vai instalar essa versão, uma versão bem estável, funciona muito bem. Tá bom? E se caso não tiver instalado também, é bom instalar a versão ou PySerial, porque a gente vai ter que fazer a comunicação serial com o Arduino. Tá? A gente vai ver isso ali conforme a gente for trabalhando com o código. Mas só para dar um adiantamento aí para vocês. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso código Python. Eu vou trocar as janelas aqui e vou abrir a minha de Python aqui. Então eu já criei o meu ambiente virtual, mas para quem ainda tiver dúvidas, a gente já fez isso, né? A gente vem aqui em File, né? New Project, adiciona um local, vai lá no ambiente virtual e cria o nosso ambiente virtual ali com o projeto. Né? Dá um Create e ele vai criar o nosso ambiente virtual novo. E ali eu instalo todas as bibliotecas que eu preciso instalar. Qual é a grande vantagem disso? Que nesse ambiente eu vou ter somente essas bibliotecas. Se eu criar um outro projeto, um outro ambiente virtual, eu não tenho bibliotecas que possam conflitar, tá bom? Por isso que a gente tem Python, né? Como já foi falado, a gente sempre trabalha com ambientes virtuais aí. O professor já criou o dele, nós já fizemos isso, né, em aula, então o pessoal já está bem adaptado com essa parte, tá bom? E o professor já fez o pip install, né? Então, se eu vir aqui e tentar fazer aqui, né? Então eu fiz aqui, né? Pip install parro-mqtt igual 1.5.1, tá? Então se você foi lá, criou o seu ambiente virtual, tá com a sua tela nova, você vai precisar vir aqui no terminal e digitar este comando aqui, tá? Porque é 1.5.1, lembra que eu falei? Uma versão mais estável, tá bom? Ele vai fazer o download, vai instalar, aí ele vai vir aqui, né? Success build mqtt. No caso, a que eu tinha instalado antes era 2.1.0, estava dando muito conflito, ele desinstalou isso, e aí ficou com a 1.5.1. Tudo bem? Se vocês tiverem algum problema nessa instalação também, na hora que a gente for executar o projeto, vocês me avisem, tá bom? Que eu também dou um auxílio. Mas vamos partir aqui para o nosso algoritmo. Então, como eu falei para vocês, o Python ele vai se comunicar com duas entidades, o Arduino
e o MQTT Explorer. Só que com o Arduino, ele se comunica via serial e com o MQTT Explorer através de um broker utilizando o protocolo MQTT. Vocês entenderam aqui, ó, duas palavras-chave, né? Serial e MQTT, protocolos e comunicações. Então, se eu tenho um protocolo de comunicação, eu preciso configurar esses protocolos, eu preciso configurar essas comunicações. Então, são essas duas coisas que a gente vai precisar fazer. Mas para isso, eu preciso antes, né? Lembra que todo o nosso projeto Python, a gente começa fazendo o quê? Importando as bibliotecas que a gente precisa utilizar. No caso, aqui eu vou utilizar 3 bibliotecas. A biblioteca do Parro, que vai dar suporte para fazer a comunicação MQTT. A biblioteca serial, suporte para comunicação serial com Arduino. E a biblioteca Time, porque eu vou utilizar algumas funções de timer, de delay, né, de aguardo aí de tempo, para que eu tenha uma garantia de que as comunicações, dá tempo para as comunicações serem estabelecidas. Tudo bem? Então, vamos começar aqui fazendo os nossos imports. Então, import MQTT. Import parro.mqtt.client, porque o que a gente vai utilizar é a biblioteca cliente do MQTT, a gente precisa de um cliente. E eu vou fazer as MQTT, porque vocês perceberam que o nome da biblioteca é bem grande, parro.mqtt.client. Então, por hora que eu tiver que criar meus objetos, né, utilizar qualquer coisa dentro dessa biblioteca, eu não tenho que ficar escrevendo, né, essas 3 palavras aí, eu simplesmente escrevo MQTT, o Python já vai entender que é essa biblioteca. Tá bom? Vou fazer o import da biblioteca serial e o import da biblioteca time. Tudo bem? Então vamos lá, como eu falei para vocês, a gente precisa fazer as configurações das minhas comunicações. A primeira que eu vou fazer é a do Arduino. Então, vamos começar aqui fazendo o que? A configuração da comunicação serial com Arduino. Então, o que a gente precisa configurar? É uma configuração serial, então eu preciso configurar a porta que ele vai se comunicar, qual é o baud rate, ou seja, a velocidade de comunicação. Eu preciso, depois, estabelecer essa comunicação. E aí eu coloquei aqui, né, aguardar um tempo para que essa comunicação seja estabelecida. Como que eu vou fazer isso no Python? Muito simples. Eu vou criar uma variável chamada Arduino _port, que vai receber a porta de comunicação do meu Arduino. No caso do meu computador, ela está na COM 4. Ô professor, como que eu vejo isso? Muito simples. Você já fez o download lá do seu Arduino. A hora que você plugar o Arduino lá no computador, você vem aqui no Arduino IDE, vem aqui em ferramentas e você vai ver aqui, ó, porta. Tá vendo? Então você vai ver que aqui, no meu caso, está com 4. Muitas vezes ele estabelece com uma COM 3. Tá? Depende da USB. Se você trocar de USB, pode ser que ele troque a COM. Tudo bem? E aí você vem aqui e configura a porta aqui. E você vai ver várias portas seriais. Se tiver de mais de uma, você olha e veja qual que o seu Arduino está utilizando. Tá bom? Então aqui no caso, a COM 4. Então esse Arduino vai ser uma string escrito com 4. Eu vou criar o meu baud rate. No caso, a velocidade que eu estabeleci é 9.600, então um inteiro de 9.600. Vou criar aqui, então agora, tenho o baud rate, vou estabelecer a minha conexão com o Arduino. Então vou criar o objeto Arduino, chamar de Arduino. Ele vai ser um serial, ponto. Ou seja, dentro da biblioteca serial, eu tenho uma função chamada serial. Tá? Chama-se serial, ou seja, serial, tem ali uma definição serial, em que eu vou colocar, ela recebe aqui, então, ela recebe um self, tá? Que é o padrão ali quando a gente cria os objetos, né? Então eu vou criando o objeto Arduino aqui, eu vou criar esse objeto para depois fazer a conexão, O que ele vai receber aqui? Bom, primeiro, ele vai receber a porta de comunicação, ele recebe qual é a baud rate que eu vou utilizar
e o timeout. Então são basicamente três parâmetros que a gente vai precisar configurar aqui. Ele tem outros parâmetros também que eu consigo configurar, como vocês podem ver aqui, tá? RTSC, write timeout, que a gente não vai fazer configuração hoje. A gente vai utilizar só o timeout, a com e o baud rate. Então, qual que é a com que a gente vai utilizar? Vai ser Arduino com o baud rate que a gente precisa, e no caso a gente vai usar um timeout de 1. Tá bom? Ele já foi o suficiente para conseguir fazer a nossa conexão. E agora, o que eu faço? Agora vocês vão entender o porquê que eu utilizei a biblioteca time. Tá? Então eu vou fazer um time.sleep e vou esperar aí uns 2 segundos. Tá? Eu vou parar o meu código por uns 2 segundos para poder garantir que estabeleça aí a conexão com o meu Arduino. Tudo bem? Pronto. Configurei o que eu preciso para conversar com o Arduino. Agora eu vou configurar o broker. Então configuração broker MQTT. Então, o que eu preciso fazer para configurar o broker? Eu preciso definir o endereço do broker, ou seja, onde ele vai estar hospedado, a porta também, e criar os tópicos. Como nós vamos utilizar esse broker tanto para enviar comandos para o Arduino, como para receber comandos dele e publicar um tópico, eu preciso usar 2 tópicos, tá? O de publicação e o tópico de controle. Então, primeiramente, eu vou criar então o broker. Como eu falei para vocês, o broker ele vai ser no endereço broker.rivmq.com. Eu vou utilizar esse servidor MQTT, né, de broker, né, para o nosso projeto. A porta que eu vou usar vai ser a 1883, que eu preciso utilizar. A gente já viu lá, quando a gente viu o protocolo do MQTT, as portas que a gente pode utilizar. Então, nesse caso aqui, a gente usa a 1883. E nós vamos criar os tópicos. Então, tópico control, que é o de controle, e o tópico status, que é o de status. O tópico controle, eu vou chamar ele, né, vou colocar um endereço de IoT /semáforo /controle, e a status IoT /semáforo /status. Tudo bem? Aqui vocês podem dar o nome que vocês preferirem. Eu utilizei controle status, tá bom? Agora, o que eu faço? Agora, eu já criei tudo que eu preciso para fazer a configuração do meu broker. Eu vou definir agora quais são, a hora que eu for criar o cliente, a gente vai utilizar esses dados. Agora eu preciso definir 2 funções principais, que é a função que vai executar os comandos quando houver uma conexão do cliente com a conta, e uma outra função, aqui, deixa eu passar aqui o próximo slide, quando eu tiver um recebimento ou envio de mensagem ali, quando eu tiver uma mensagem ali dentro do meu MQTT. Por que isso? Porque depois a gente vai puxar isso lá nos nossos métodos, e a hora que eu estiver rodando o loop, lá no final, ele vai utilizar essas 2 funções para executar os comandos que a gente precisa executar. Tá bom? Vocês vão entender isso quando a gente estiver rodando o programa. Então, agora nós vamos definir as funções. Então, eu vou criar agora a definição da função de conexão com o MQTT. Ou seja, é a função que vai ser chamada quando o cliente se conecta ao broker MQTT. Tá? Então, quando o cliente conecta ao broker. Então vamos lá. Def on, eu chamei de on
connect. E aí, o que ele precisa receber? Ele vai precisar receber alguns parâmetros. Quais são os parâmetros que ele precisa receber? O cliente, com o qual ele precisa se comunicar, o user data, algumas flags, ou seja, qual é o dado, né? User flags. Essas flags, elas vão mostrar algumas coisas pra gente ali dentro do meu connect, tá? Se recebeu ou não recebeu. E o RC, que vai ser um parâmetro que vai definir pra gente como é que essa conexão se estabeleceu. Tá bom? Se estabeleceu, se não se estabeleceu e qual foi o erro que aconteceu aí. Tá bom? Então, 2 pontos. Opa, perdão. Esse aqui. Enter. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar um if. Qual que é o if? RC igual a 0. O que significa isso? Significa que se eu receber um RC igual a 0, ocorreu a conexão com o broker. Então, está tudo acontecendo. Então, eu vou somente para controle lá no Python, aqui no Python, será assim, conectado ao broker NQTT. E aí, o que eu faço? Se eu estou conectado, eu posso então fazer a assinatura do meu cliente. Então eu venho aqui e lembra que a gente criou ali, né? Que a gente tem um client, né? Assim, um cliente aqui. Esse cliente, então eu posso fazer com que o cliente se comunique lá, né? Assine alguma coisa, algum top que já está lá. Como que eu faço isso? Client.subscribe. Esse cliente, não se esquece que esse cliente vai ser um objeto, que depois nós vamos definir ele lá embaixo. E aí a gente vai subscrever, fazer a conexão com qual tópico? Ele não está se conectando e eu quero enviar comandos, né? Ou seja, eu estou querendo receber comandos lá do broker para enviar para o Arduino. Então eu quero me conectar ao tópico controle. Tópico control. Então eu vou fazer o quê? Eu vou assinar o tópico control para poder receber essas informações. Agora, se eu não receber o 0, eu vou colocar aqui. Vou informar que ocorreu uma falha ao conectar-se ao broker NQTT. E vou mostrar qual que é o código que foi retornado. Se a gente entrar lá depois na biblioteca, né, NQTT, e olhar esse RC, a gente pode entrar lá no site, ele tem uma tabela com esses códigos. E a gente pegando esse código, a gente consegue identificar qual foi o problema de conexão. Por isso que é interessante eu ter isso aqui no meu código. Tá bom? Ok. Terminei a connection. A única coisa que eu quero fazer é, na hora de conectar, conectou, aí eu quero assinar o tópico. Perfeito? E agora? Agora eu vou criar a função mensagem, onMessage. Como que a gente faz isso? Da mesma maneira. Então agora aqui eu vou criar e fazer a definição da função a ser chamada quando uma mensagem é recebida no NQTT. Então eu vou colocar aqui def. Eu chamei essa função de onMessage e ela recebe, né, o client, user data, né, dados do usuário, e a mensagem em si. Tudo bem? Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro eu estou recebendo uma mensagem, certo? Então eu vou chamar isso de comando é igual msg.payload.decode.
Aqui, o que eu faço? O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar essa mensagem que está sendo recebida, vai jogar numa variável comando, tá? Vai fazer esse decode aí para ser recebido de acordo com o parâmetro que ele consegue entender. Criando isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um print, tá? Só para ver se eu estou recebendo realmente o comando que eu deveria receber. Um print. Vou usar a função f, comando recebido pelo mqtt. Ou melhor, via mqtt. E aí eu vou colocar o quê? Comando. Tudo bem? E aí o Python vai printar para mim aqui, lá na telinha, nessa tela aqui de baixo, né, no terminal, quando tiver o run, qual foi o comando que foi recebido. Bom, recebi o comando, o que eu tenho que fazer? Enviar isso via serial para o Arduino, certo? Então eu vou pegar, como que eu faço isso? Como que eu envio esse comando via serial para o Arduino? Através do comando, né? Arduino, eu não criei um Arduino ali, serial.serial? Então esse Arduino agora ele é uma comunicação serial em que eu consigo escrever. Então como que eu faço isso? Eu tenho a função write. Então arduino.write. O que eu vou escrever ali no Arduino? Esse comando que eu recebi. Só que eu preciso garantir que o comando que está sendo vai ser escrito lá seja um comando válido. Tá ok? Como que eu garanto isso? Através dos comandos que a gente vai utilizar. Quais que a gente vai utilizar ali? O professor criou alguns comandos para serem utilizados dentro do nosso projeto, que é red, yellow, green, abrir e fechar. Esses são 5 comandos que vocês vão poder ver aqui no código nosso Arduino. Tá bom? Red, yellow, green, fechar e abrir. São os comandos que ele entende. Qualquer outro comando que você enviar para o Arduino, ele não vai fazer nada. Tá? Essa é a única diferença. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou garantir que o comando que eu recebi esteja dentro do que eu quero. Então eu vou colocar .decode.upper. Por que isso? Porque eu quero garantir que todas as funções ali, né, toda a minha string, ela esteja em maiúsculo, porque o Arduino, quando ele recebe algum comando serial, ele é case sensitive. Então eu preciso que os meus comandos estejam todos em maiúsculas. Mas o meu cliente pode digitar lá um comando que não seja totalmente maiúsculo. Tá tudo bem. Ele vai fazer essa conversão aí para mim. Então, para isso, como eu quero que os comandos estejam dentro, o que eu vou fazer? Antes de escrever o arduino.write, eu vou fazer aqui um if comando in. Ou seja, se o comando estiver dentro dessa lista que eu tenho aqui, que é red, yellow, green, abrir, fechar. Então o que eu faço? Aí sim, arduino.write. O que eu vou escrever? A mensagem que eu quero enviar. Então arduino.write, comando. Só que eu preciso mandar uma quebra de linha, tá? Para o meu Arduino. E cada vez que eu tiver uma quebra de linha, ele entende que eu recebi todo o meu pacote. E vou mandar também uma quebra de linha, que é o /n, tá bom? Que é uma string também. Eu prefiro as duas aqui. Bom. Perdão.
Agora foi. Enviei aqui. Tudo bem? Enviei o comando. Opa, perdão, faltou colocar aqui ponto encode, tá? Opa, encode aqui. Comando ponto encode para que ele esteja dentro do que o serial consegue entender, e escrevo isso lá dentro do comando serial. Tá? Esse ponto encode, ele é um método que está dentro lá das strings que a gente tem. Tá bom? Escrevi o comando. E agora, para monitoramento, eu vou fazer o quê? Print f comando enviado ao Arduino. Comando. Perfeito? Else, o que eu faço? Eu simplesmente vou printar para o usuário que comando inválido. Só isso. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Finalizando, terminei então agora a definição do meu onMessage. O que eu preciso fazer agora? Já criei o onConnect, já criei o onMessage, agora eu preciso fazer o quê? Criar o loop, configurar o cliente MQTT. Agora sim, configurando o cliente MQTT, por que eu preciso definir antes essas informações? Porque agora que eu vou configurar o MQTT, eu vou nos métodos no método connect, no método message, associar essas funções. Então vamos agora configurar configuração do cliente MQTT. E aqui a gente estabelece uma conexão. Então vou criar o objeto client, que é o meu cliente, que é MQTT. Então na biblioteca MQTT eu tenho um objeto client, né? A inicialização client, inicialização do meu objeto, né? Client semáforo, vou dar um nome, né? Controller, tá bom? Underline. O nome que eu decidi para o meu client. Faltou o i. Client. Agora, eu vou definir o método onMessage e onConnect. Então, client do objeto client, ponto, onMessage é igual ao onMessage. E client ponto onConnect igual ao onConnect. Tudo bem? Associei aqui o método onMessage, recebe a função, então assim, estou sobrescrevendo a função ali do onMessage e o onConnect. Tudo bem? Essas funções vão ser chamadas no loop principal do MQTT, quando a gente estiver fazendo lá o nosso loop principal. Criei aqui, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou conectar com o meu broker. Então, client.connect, quem? Com o broker, que eu defini lá em cima, na porta que eu defini lá em cima também. Pronto, estabeleci a minha conexão do cliente. E agora? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir aí o loop principal. Em que no loop principal a gente vai rodar a função que vai ficar toda hora fazendo essa conexão com o MQTT, e ela vai, no nosso caso, rodar em paralelo com o nosso código Python. Por quê? Porque eu quero que ele fique lá fazendo as transmissões de mensagens, mas ele não trave o meu código, porque eu quero executar outras coisas aqui dentro. E vocês vão entender também no final da aula, porque eu também não quero travar.
Para eu fazer isso, eu vou utilizar o método loop start, em vez do loop forever ali, que a gente tem. Tá? Por quê? Se eu utilizar o outro método, ele vai travar o meu programa. E se ele trava o meu programa, ele fica só aguardando mensagem, receber mensagem, eu não consigo executar nenhuma outra lógica ali dentro que eu queira. Tudo bem? Então eu não quero isso no nosso caso. Por isso que eu vou usar o loop.start. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o try. Então, try client loop underline start. Vocês verem aqui que tem o forever. Esse forever ele trava o programa, não quero. Então loop.start. E esse cara aqui ele vai iniciar o loop NQTT, que é aquele loop que vai ficar olhando se tem mensagem, se não tem mensagem, fazendo as comunicações lá com o broker, recebendo informações. Tá? E ele vai rodar aí em paralelo com o nosso código aqui. Então ele não vai interferir com alguma outra lógica que eu precisar colocar aqui dentro. Vou dar um print, que é aguardando mensagem do Arduino e NQTT. Ou seja, conectei, está lá, executando o loop, e agora fico só esperando receber ou enviar a informação via NQTT. E aí, eu vou agora criar um algoritmo específico nosso aqui, de quando receber informação lá do Arduino, eu vou fazer a publicação no tópico que eu quero. Por enquanto, a gente fez só uma configuração de que, quando tiver conexão, eu recebo informação e atuo no Arduino. Agora eu quero, recebendo informação do Arduino, publicar essa informação no MQTT. Então, while true, eu posso fazer isso porque a parte que recebe comando e manda para o Arduino está sendo rodada ali pelo client loop start. Então eu posso fazer assim, while true, sem problema nenhum. Vem aqui, if Arduino.inWaiting maior que 0, significa que eu recebi uma mensagem, ou seja, eu tenho uma mensagem que foi recebida via porta serial. Então o Arduino enviou um comando. Então eu vou pegar essa mensagem do Arduino através da leitura da porta serial. Então, arduino.read line.decode.strip. Por que eu estou fazendo .strip? .strip é para eu tirar a quebra de linha, tabs ou qualquer coisa que possa acontecer aí no meio, dentro, na hora de eu receber a mensagem. Tá bom? Somente por isso. Read line. Aqui, pronto. Read line. Perfeito? E agora, o que eu faço? Vou só para o meu controle. Mensagem recebida do Arduino. E publico a mensagem que eu recebi do Arduino. Recebi essa mensagem. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou, então, publicar no tópico status do MQTT, para que o usuário lá no MQTT Explorer consiga visualizar essa mensagem. Como que eu faço isso? Client.publish. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que publicar, falar qual que é o tópico, status, e qual é a mensagem que eu quero publicar. Mensagem Arduino. Feito isso, também para meu controle,
publicada. Então, a mensagem publicada no tópico. Aí eu vou colocar, deixa aqui. Um tópico. Status vai ser qual? Mensagem que eu recebi do Arduino. Pronto. Já executei o que eu precisava executar. O que eu posso fazer? Posso sair aqui do true e do if. Como eu tenho um try, o try ele dá para mim uma exception e um finally, tá? Exception, então eu chamo de except, ou seja, se eu estou tentando executar isso, não consegui, o que eu ponho lá? No caso, eu vou utilizar o keyboard interrupt, ou seja, se o usuário colocar qualquer coisa que interrompa um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou parar o que eu esteja executando. Então, eu vou fazer um print, ou seja, é um forçar encerramento. Encerrando o programa. E aí, finalmente, o que eu faço? Stop. Paro a conexão do meu cliente com o MQTT e encerro a conexão com o Arduino. Acabou. Esse é o nosso código. Se eu não errei nenhuma palavrinha aqui no meio, né, não me confundi aí com algum código, ele deve rodar bonitinho. Mas vamos ver aqui. Opa, perdão, ele está rodando o outro aqui. Vou rodar esse aqui. Opa, Arduino com is not. Ah, tá. Eu escrevi com aqui, mas é Arduino port, perdão. Port. Prontinho. Aguardando mensagem do Arduino e MQTT. Conectado ao broker, MQTT. Ah, aí, né, o professor errou aqui, né? Mensagem de, né? Mensagens, né? Então, deixa eu corrigir aqui. Depois eu corrijo isso aqui, não tem problema não. É só de coisa. Bom, fiz a minha conexão. Beleza? Está tudo funcionando. O que eu preciso fazer agora? Eu vou abrir agora o meu MQTT Explorer. E eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o MQTT Explorer aqui para o lado para a gente poder monitorar aqui no Arduino. Quando eu abro o meu MQTT Explorer, eu preciso estabelecer a minha conexão com o mesmo broker que a gente definiu aqui, que é o broker.rivmq.com. Eu já criei um aqui, ó, semáforo. Como a gente faz isso? Quando você abre aqui, ele vai abrir essa telinha aqui, que a gente vai definir um nome, eu dei o nome de semáforo, IoT, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. O protocolo que a gente utiliza, o MQTT. Quem que é o host? broker.rivmq.com, que é o host que a gente definiu aqui, ó. E a porta? A1883. Feito isso, eu dou um save aqui. Tá? Ele vai salvar essa configuração e dou um connect. Vamos aguardar ele fazer a conexão. E agora, pronto, conectado. O que acontece? Ele está conectado. Nessa aba Publish é onde eu vou publicar o que eu preciso para mandar de comando. Lembra lá que a gente fez aqui no nosso código, se eu mandar um comando yellow, ele vai acender o amarelo, se eu mandar o green, ele vai acender o green, e ele não lê, ele não está assinando. Então assim, o Python está assinando o tópico controle, e é exatamente nesse tópico. O que eu publico nesse tópico é o que o Python vai ler
e vai mandar para o Arduino. Então, se eu chegar aqui, ó, tá aqui meu Arduino, e escrever aqui green, que já está aqui, e dar um publish, ele vai mandar para mim o comando para acender o LED green. E aí, o que eu tenho que a Arduino recebe para a gente? Ele envolve para a gente que o LED está em green, que o semáforo está em verde. E ó, aqui, ó, status green, tá vendo no tópico status? No tópico status foi publicado pelo Arduino, foi publicado que o status é o green, que foi o que ele recebeu de mensagem do Arduino. Agora, se eu voltar para o tópico controle e escrever aqui fechar e publicar isso, o que vai acontecer? Amarelo, vermelho. Ele vai fechar o farol. E aí ele vai receber o quê? De volta. O status de que o farol está fechado. Está aqui, ó. No tópico status, né, no tópico lá de status, o que eu recebi de informação via MQTT, status fechado. Se eu mandar abrir, eu volto aqui. Publicar, ele vai abrir o farol e vai receber status aberto. Daí, o nosso projetinho funcionando via internet. Consigo mandar um comando via internet para o meu Arduino usando o Python. Então, o Python recebe a informação via MQTT, manda isso via serial, lê também da porta serial o status do Arduino e retorna para a gente ali o comando. Tudo bem, pessoal? Gostaram? Agora que vocês já sabem fazer isso, o que eu gostaria de fazer? Imagine que eu tenha lá, esse meu farol está aberto, eu quero um semáforo inteligente. Ele está aberto, passando lá, pessoas vai fechando conforme um algoritmo específico, mas eu tenho um farol de pedestre. Ou seja, um pedestre quer atravessar ali a minha avenida, desculpa, ele desligou aqui um caminho. Ele quer atravessar a avenida e ele quer apertar um botão. Quando ele apertar o botão, por isso do botão, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui para a minha apresentação. Quando ele apertar o botão, eu quero que o farol ele feche depois de um certo tempo, ou seja, ele vai receber, então assim, no código Arduino eu já tenho uma informação de se o botão foi apertado ou não, e ele manda essa informação via serial, tá? Quando apertar o botão. Eu quero que o semáforo feche em até 5 segundos. Ou seja, demore ali 5 segundos para o semáforo começar a fazer o processo de fechar. Fechou. Ele vai ficar fechado por 50 segundos para poder a pessoa ir atravessar, um pouquinho menos de 1 minuto, fechado, para dar tempo das pessoas atravessarem. Atravessou, o farol volta a abrir novamente. Qual a dica que eu dou para vocês? Fazer isso através do código Python. Então pega essa aula aqui que a gente já tem, esse código agora, copia, cria um outro arquivo Python, pode ser dentro do mesmo ambiente virtual, tá? Do mesmo projeto, e altera esse novo código para executar esse comandinho aqui. Tudo bem? Pode ser? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, ok? Muito obrigado e boa atividade a todos.